Boa noite, amigas e amigos. Quem já é seguidor do canal, quem ainda não é, que siga, que dê o like, que compartilhe, para que as palestras consoladoras e esclarecedoras cheguem a mais e mais pessoas. E agora nós vamos à nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome. E queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Agradecer a Deus a oportunidade do renascimento na Terra, assim como estamos, assim como nos encontramos, cercados pelos desafios necessários à nossa elevação espiritual. Que os espíritos de luz possam nos iluminar e nos conduzir na palestra de hoje, os mentores espirituais desta casa possam me instruir na nossa palestra da noite, para que nós possamos sair daqui desta casa espírita hoje melhores do que quando aqui chegamos, pelo menos com o pensamento mais elevado, e que o amigo e mestre Jesus possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre, que assim seja. E hoje a nossa palestra vai ser a lei de causa e efeito e o resgate coletivo. Então Jesus, ele aproveita a reação violenta de Pedro para ensinar sobre a lei de causa e efeito. Quando Pedro fere a orelha do soldado que bateu em Jesus, Jesus, sem o mínimo gesto de violência, ele cura a orelha do soldado e diz para Pedro: Pedro, embainha sua espada. Pedro, guarda a sua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferida. Então hoje nós vamos falar sobre a lei de causa e efeito, né? Todo bem que nós fizermos para o outro, voltará para nós, assim como todo o mal também. Então todo o mal que nós semearmos voltará para a nossa vida. Toda dor que plantarmos, teremos que colher. Aquele que semeia o mal e a dor está cavando um abismo para a sua própria vida. E Jesus, naquele momento de deboche, naquele momento de crueldade na cruz, ele ainda diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Maíse Braga, ela conta, a grande oradora lá de Brasília, ela conta que mãe e filha, hoje, na atual existência, vieram com as mãos todas deformadas, os dedos todos tortos. Mas por quê? Porque ali estava a lei de causa e efeito, porque lá na época de Jesus, quando Jesus passou carregando a cruz, mãe e filha procuravam as maiores pedras no chão para atirar em Jesus. Então não é por acaso que hoje mãe e filha vieram com as mãos deformadas. Não escapa um ceitil perante a lei de Deus. Teremos que responder por todos os nossos atos. E às vezes a gente pensa assim que uma coisinha mínima que a gente está fazendo, que nós não vamos ter que responder por aquilo, mas nós vamos ter que responder por todos os nossos atos, por mínimos, por menores que sejam. Se o assassino de hoje soubesse que amanhã ele vai lutar na quimioterapia com um câncer que vai consumi-lo até a morte, ele jamais cometeria o assassinato. Então, se o assassino soubesse que numa existência futura ele pode vir com um câncer que vai consumi-lo até a morte, ele jamais cometeria esse assassinato. Aquele que hoje, Maíse Braga fala isso, eu adoro quando ela fala isso. Aquele que hoje está desviando dinheiro da educação, da saúde, se ele soubesse que numa próxima existência ele vai passar por muitas dificuldades, ela fala assim: eu estou imaginando a reencarnação desses nossos irmãos. Vão reencarnar lá na Amazônia,
vão ter que viajar de barco de 2 a 3 horas para chegar até a escola. A mãe vai pegar o saquinho de pão, vai desamassar e vai dar para o filho levar para a escola, porque ele não vai ter condições nem de comprar um caderno e um lápis. Aí ela fala: eu estou imaginando a futura encarnação desses nossos irmãos, que também são nossos irmãos, né? Equivocados, estão equivocados, mas são os nossos irmãos. Então eles jamais ergueriam a mão para furtar ou desviar qualquer quantia. Então aquele que usa as mãos para a violência com a esposa, com os filhos, até com o cachorro, ele vai vir numa próxima existência até sem os braços, sem as mãos. Se ele soubesse que numa futura existência ele viria assim, ele jamais ergueria as mãos para cometer qualquer maldade, qualquer violência. Aí a gente se pega pensando naquele cara que lá em Sorriso, final de semana, matou mãe e 3 filhas. Como será a futura encarnação desse nosso irmão, né? Está semeando e vai ter que colher depois. Como disse Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se o suicida soubesse como será difícil sua recuperação, ele pensaria 2 vezes antes de cometer o suicídio. Então, se o suicida soubesse como será difícil a sua recuperação, ele jamais cometeria o suicídio. Diz Maíse Braga que vai levar pelo menos 100 anos para poder começar a se refazer sobre esse crime que está cometendo contra si mesmo. O próprio Pilatos, depois que ele lavou as mãos e deixou que Jesus fosse crucificado, ele também suicidou-se. E nós temos a história de Judas, né, que depois dele trair Jesus, ele vai e se suicida. E Jesus, na sua grandeza infinita, quando ele sai do corpo que ele foi crucificado, ele vai até onde está o Judas e só volta depois que ele consegue acalmá-lo e fazer com que ele durma, porque aí ele ficou decepcionadíssimo, né? Porque ele achou que Jesus ia se salvar, porque Jesus, sendo quem ele era, ele achava assim: não, Jesus não vai se deixar levar pelos soldados romanos, e ele deixou e foi levado por eles e foi brutalmente crucificado. Aí Maíse Braga conta que Judas, depois que ele desencarnou através do suicídio, que ele veio 11 vezes com lepra, 11 vezes leproso, até ele vir como Joana d'Arc, lá na França. Aí Divaldo fala assim, que aquele que ingeriu um veneno, com certeza numa próxima encarnação ele vai ter problemas estomacais. Aquele que pega uma arma e dá um tiro em sua cabeça e tira a sua própria vida, ele vai vir com uma deficiência mental. Aí Divaldo mesmo conta a história do rapaz que queria casar com uma pessoa de cor diferente da dele, e os pais não deixaram ele casar com essa moça de cor diferente dele. Ele pega e comete suicídio. Aí numa próxima encarnação eles vêm todos juntos para trabalhar a intolerância e a imprudência. Divaldo diz assim que hoje nós somos, quando ele fez essa palestra, ele disse que éramos 7 bilhões de encarnados, mas hoje nós sabemos que somos 8 bilhões, né? E que nós temos aí uma fila de 13 bilhões de espíritos para reencarnar. Então, se nós tirarmos a nossa vida, nós vamos ter que entrar nessa fila para poder reencarnar novamente. Ele fala: não tenhamos pressa de desencarnar, porque nós vamos ter que voltar. E se a gente tiver que entrar nessa fila de 8 bilhões, de 13 bilhões de espíritos na nossa frente, não vai ser brincadeira, né? Ele fala assim também que o autista, aquele que hoje que tem autismo, ele pode ser também um suicida de ontem. E aquele do nanismo também, ele pode ser um suicida, que ele atirou-se lá de um prédio, nas alturas, ele cai, então o seu perispírito ficou apertadinho, né? Então ele vai nascer num corpo com essa estrutura para
começar a ressarcir um pouco dos seus débitos contra a lei de Deus. E ele fala assim também, que aquele filho rebelde de hoje, que pode ser uma vítima do nosso passado, e que a esposa desequilibrada, neurótica, é a amante de ontem que abandonamos na rua. A pessoa que aquela esposa neurótica, desequilibrada de hoje, ela pode ser a amante que nós abandonamos na rua. O pai do André Luiz, ele teve 2 amantes. Ele estava no umbral, quando o André Luiz esteve no umbral, ele não encontrou com seu pai, então ele estava no umbral com as 2 amantes. Aí o André Luiz desencarnou, foi para a colônia Nosso Lar. A mãe do André Luiz, como era um espírito bem mais evoluído, ela veio visitar, né, o André Luiz lá na colônia Nosso Lar, e ela fala assim para ele: meu filho, eu vou reencarnar, seu pai também vai reencarnar novamente, e nós vamos nos casar, e nós vamos receber como nossas filhas as 2 amantes do seu pai lá na existência anterior. Imagina o grau de elevação desse espírito da mãe de André Luiz, né? Porque eu, no atual estágio evolutivo em que me encontro, eu ainda não teria condições, né, de fazer esse planejamento lá no mundo espiritual assim tão consciente. E o que é que aconteceu na Inquisição? Nós falamos sobre isso semana passada, ou na outra semana. A Inquisição, no auge dela, no século XVI e XVII, morreram 100 mil pessoas. Que foi lá na época em que as pessoas que eram médiuns, que eram consideradas bruxas, eram todas queimadas. Tudo que acontecesse de ruim, a culpa era delas. Acontecia uma peste, a culpa era delas. Acontecia uma tempestade, a culpa era delas. E o Haroldo diz assim, e sobre as cruzadas também, foram 8 cruzadas, e durante as cruzadas morreram 1 milhão de pessoas. Aí nós temos também a noite de São Bartolomeu, que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572, onde morreram 10 mil pessoas, que foram atraídas para esta noite. Foi arranjado um casamento entre um católico e um protestante para que atraísse essas pessoas todas, e nessa noite foram mortas 10 mil pessoas. E o Haroldo diz assim, que nós estamos há 20, 30 encarnações cometendo os mesmos erros com as mesmas pessoas. Então está na hora de nós começarmos a pôr a mão na nossa consciência e ver onde é que nós estamos falhando, né? E dar um jeito de sacudir e ir para frente e evoluirmos. Eu quero falar também do João Hélio, aquele menino que foi arrastado lá nas ruas do Rio de Janeiro, que ele cai do carro e é arrastado por 2 quilômetros, o corpo dele é todo esbagaçado, né? Isso aconteceu no dia 7 de fevereiro do ano de 2007. Mas aí os espíritos contaram para Maíse que esse menino, lá na época de Jesus, ele pegava e amarrava as pessoas, ele era adulto, né? Ele amarrava as pessoas em animais e espantava para que os cavalos saíssem correndo, e essas pessoas tinham o corpo delas todo despedaçados. Inclusive o pai e a mãe desse menino, do João Hélio, na atual existência, quando ele veio como João Hélio, foram 2 vítimas dele lá na época de Jesus. E eles, com a bondade deles, que eles já tinham no coração deles, eles deram essa oportunidade para o João Hélio vir e resgatar um pouco também dos seus débitos. E a história do Elias. O Elias, ele fez uma aposta com os sacerdotes, lá bem antes de Cristo, né? Ele fez uma aposta com os sacerdotes, porque ele dizia que Deus estava com ele. Os sacerdotes diziam, não, Deus está conosco. Então vamos fazer uma aposta, vamos fazer uma fogueira. Aquela fogueira que acender primeiro significa que Deus está com ele. Ou estaria com os sacerdotes, ou estaria com Elias. Então Elias jogava água na fogueira, e a fogueira dele queimava, que dava gosto. Os sacerdotes colocavam tudo que atraísse fogo, e a fogueira deles não queimava. Então resultado, Elias ganhou a aposta. Mandou cortar a cabeça de 400 homens.
E aí ele pensou, aí ele pensou assim depois, nossa, mas agora eu vou ter que vir 400 vezes e morrer 400 vezes com a cabeça cortada? Não. Aí ele veio como João Batista, aquele que veio antes de Jesus, que era primo de Jesus, e ele tinha uma oratória muito linda, e ele foi na frente preparando o caminho para Jesus. Aí a Salomé se engraçou por ele, e ele não quis nada com ela. Então ela foi dançar, o rei pediu para ela dançar. Aí ele falou assim, você pode dançar e o que você me pedir eu te dou. Aí ela dançou, quando terminou a dança, ela falou assim, eu quero a cabeça do João Batista numa bandeja. Eu assisti esse filme, horrível. Aí é claro, né, o rei não podia, a palavra do rei era absoluta, não podia voltar atrás. Ele mandou que se cortasse a cabeça do João Batista. Lei de causa e efeito. Lá como Elias, ele mandou matar 400 homens, agora ele veio como João Batista, teve a cabeça uma vez decepada, pronto. Resgatou. Lei de causa e efeito. Então, não existe o acaso nem soberano nas leis de Deus, né? Tudo aquilo que a gente fizer, estamos fazendo para nós mesmos. Todo bem, assim como todo mal que nós fizermos, vai voltar para nós mesmos. Agora eu vou tomar água, porque a garganta secou e já estou começando a dar coceira. Isso aqui é um incentivo para que todos tomem bastante água, porque a água não faz mal. A água demais faz mal, sim, lá no rio, porque a gente não sabe nadar, se cair lá vai morrer, né? Mas a água aqui na garrafinha não faz mal. Então agora nós vamos falar do resgate coletivo. Quem que não se lembra do edifício do Joelma, que pegou fogo no dia 1º de fevereiro de 1974? Ali, nesse edifício, morreram 189 pessoas. E sabe quem é que estava ali? Os senhores feudais, que lá na época da Idade Média, para se divertirem, eles amarravam crianças, idosos e ateavam mulheres, crianças e idosos e ateavam fogo para se divertirem com os gritos. Olha a tamanha maldade, né? Aí depois eles vêm, se reúnem todos no edifício Joelma, o edifício pega fogo e eles morrem todos queimados. Aquele dia, quem não atrasava, se atrasou. Quem chegava pontualmente, aquele dia se atrasou. E aquele que chegava sempre atrasado, naquele dia, porque ele tinha que estar no edifício Joelma, ele chegou no horário certo. Aí a porta foi fechada, entrou quem tinha que entrar, né? E aí morreram aqueles que tinham que estar lá, nesse edifício Joelma, nesse dia, para que houvesse o resgate. Quem não se lembra do terremoto e aquele tsunami que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004? Eu lembro perfeitamente disso. Ali morreram 300 mil pessoas. E ali estavam os godos e visigodos. Eles, lá na época em que eles viviam, eles matavam e destruíam tudo que viam pela frente. E ainda jogavam sal na terra para que não se produzisse nada. Então não foi por acaso que ali, naquele dia 26 de dezembro de 2004, morreram 300 mil pessoas. Estavam todas reunidas. A lei de causa e efeito. A lei de Deus, ela é justíssima. E o circo também que pega fogo no dia 17 de dezembro de 1961. Ali morreram 1.500 pessoas. Porque lá na antiguidade eles pegavam os cristãos, aqueles que seguiam Jesus, e jogavam nas fogueiras. E ainda eram para serem destruídas pelas feras, pelos leões. Só que eles cantavam e as feras não os pegavam. Porque eles estavam protegidos pelo nosso querido Mestre Jesus, né? Eles cantavam tanto, com tanta fé, com tanto fervor, que as feras fugiam. Mas eles eram jogados e depois eles eram queimados. Quem não se lembra do Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado no dia 15 de abril de 1865, no teatro, por John Wilkes Booth. Ele volta depois, quase 100 anos depois, ele volta como John Fitzgerald Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, e ele é assassinado. Então, o assassino de John Kennedy, de Abraham Lincoln, volta 100 anos depois como
o John Kennedy, e ele é assassinado no dia 23 de novembro de 1963. A lei de causa e efeito também. No livro Obras Póstumas, a Clélia Duplantier fala sobre o resgate coletivo. Aí a gente vê aquele terremoto que tem lá no México, como no México tem sempre muito terremoto, né? Ali também é um resgate. E era isso para hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedora, né? E que possa consolar mais e mais corações. E agora vamos fazer a oração final. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu, e que neste momento cada um de nós eleve o seu pensamento para o seu familiar querido, para o seu amigo, para o seu vizinho, para quem nós queiramos que também participe desse passe, desse momento, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, também dos nossos irmãos suicidas que buscaram essa porta falsa, achando que iam parar de sofrer e vão se deparar com sofrimento e com uma tormenta ainda maiores. Que o sofrimento desses nossos irmãos também possa ser aliviados. E vamos buscar em Jesus força e equilíbrio necessário para nós trilharmos o caminho da evolução moral. E que nós possamos sair daqui hoje mais consolados e mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. E que o amigo e mestre Jesus, ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja.